Sabe aquela que talvez seja a pergunta mais antiga da humanidade? E se ela sempre foi feita do jeito errado? E se a nossa busca por Deus nos colocou numa espécie de beco sem saída, não porque a resposta é difícil, mas porque a própria pergunta nos desvia do caminho? Olha, a ideia aqui não é chegar a uma resposta final, um veredito. Muito pelo contrário. A proposta é investigar a pergunta em si. Quase como um detetive que, em vez de procurar o culpado, examina a cena do crime para entender o que realmente aconteceu. Vamos mergulhar nessa investigação sobre o que estamos procurando quando perguntamos sobre Deus. Essa aqui é a formulação clássica, né? O que é Deus? É uma pergunta que ecoa por milênios, que serviu de base para filosofias, religiões, até para a ciência. Mas, repara na armadilha que está escondida aí. A palavrinha que já nos força a procurar uma coisa, um objeto, sabe? Uma entidade que a gente possa definir, descrever como se fosse uma pedra, um planeta ou uma equação. A pergunta já parte do princípio de que existe uma separação, de um lado quem pergunta e do outro o objeto a ser descoberto. E se essa própria estrutura de pergunta for uma espécie de gaiola para o nosso pensamento? E se, ao perguntar o que é, a gente já está limitando todas as respostas possíveis a um formato que talvez simplesmente não se aplique aqui? A proposta desta reflexão é, por isso mesmo, um pouco radical. Vamos mudar o foco. Em vez de tentar definir uma entidade lá fora, vamos investigar o processo aqui dentro. O que a gente está fazendo, o que estamos nomeando, que tipo de experiência estamos tentando articular quando usamos essa palavra tão carregada, Deus. Para começar essa investigação, a gente precisa desmontar uma das nossas intuições mais fortes, e que talvez seja uma das mais enganosas. É aquela ideia de que onde existe ordem, tem que ter um planejador por trás. É um salto mental que a gente faz quase no automático, projetando a nossa forma humana de criar no universo inteiro. A gente olha para a complexidade de um ecossistema, para a dança matemática dos planetas, para a arquitetura de um olho humano, e a nossa mente, que é uma máquina de reconhecer padrões, chega a uma conclusão que parece irresistível. Nossa, para ter essa organização toda, precisa ter uma mente, uma vontade, uma intenção por trás. É a famosa analogia do relojoeiro, né? Se a gente encontra um relógio na praia, supõe que alguém o fez. Mas a reflexão que estamos fazendo hoje nos convida a dar uma pausa e perguntar: essa é mesmo a única conclusão possível ou é só a mais confortável para a gente? E aqui está a ferramenta para a gente fazer essa desconstrução. É uma quebra, de propósito, naquela corrente de associações que a gente faz sem nem perceber. Vamos olhar cada elo dessa corrente. Primeiro, ordem não implica propósito. O fato de um sistema ser ordenado, como os cristais de gelo que se formam numa janela, não significa que ele tenha um propósito. Segundo, propósito não implica vontade. Mesmo que um sistema tivesse um propósito, como um rio que corre para o mar, isso não quer dizer que existe uma vontade consciente guiando esse rio. E, por fim, vontade não implica um sujeito. Mesmo que houvesse uma vontade, isso não nos leva necessariamente à ideia de um sujeito separado do universo, como um artesão que cria sua obra. Cada um desses saltos lógicos precisa ser muito bem justificado. E a questão é, será que eles se justificam mesmo? Para a gente entender como pode existir ordem sem um planejador, é essencial diferenciar dois tipos de organização que são radicalmente diferentes. De um lado, tem a organização deliberada. Essa a gente conhece bem. Um arquiteto projeta um prédio, um engenheiro constrói um relógio. A ordem vem de fora para dentro, seguindo um plano. Mas existe outro tipo, muito mais comum na natureza, a organização emergente. Pensa num floco de neve. Ninguém desenha um floco de neve. Aquela estrutura super complexa e simétrica simplesmente emerge das leis da física, das condições do ambiente. A ordem nasce de dentro do próprio sistema, sem um plano, sem um planejador. E o exemplo talvez mais poderoso de organização emergente que a ciência nos deu é, sem dúvida, a teoria da evolução. Antes de Darwin, a complexidade de um ser vivo era vista como a prova definitiva de um designer inteligente. Mas Darwin mostrou como a incrível diversidade da vida, com todas as suas adaptações, pode surgir através de um processo cego, sem intenção, de variação e seleção natural. Ou seja, a complexidade não prova a intenção, ela pode ser, simplesmente, o resultado de um processo. E aqui a gente fecha o primeiro movimento dessa análise, com uma ideia que chega a dar uma vertigem. E se essa nossa necessidade profunda de encontrar um propósito, uma vontade por trás de tudo, for só uma projeção da nossa própria mente em escala cósmica? Uma projeção da forma como a nossa consciência funciona, com planos e intenções sobre a totalidade da realidade? Talvez, quando olhamos para o universo procurando por Deus, a gente esteja apenas procurando um espelho de nós mesmos. Bom, depois de questionar essa ligação automática entre ordem e intenção,
a gente percebe que nosso vocabulário parece meio pobre, né? A gente precisa de ferramentas conceituais mais afiadas. E é exatamente isso que este segundo movimento nos oferece. Um conjunto de distinções novas para a gente conseguir analisar os diferentes tipos de ordem. E isso vai nos permitir uma compreensão muito mais sutil, não só do universo, mas de nós mesmos. A primeira distinção que é fundamental é entre coesão e coerência. A coesão une as partes pela força, pela compressão. A metáfora do bloco de concreto é perfeita. As partes estão ali, juntas, porque foram esmagadas, perderam sua individualidade para formar uma massa só. A coesão, então, elimina a diferença. Já a coerência é o exato oposto. Pensa numa orquestra sinfônica. Cada instrumento é diferente, tem seu timbre, sua voz. A beleza não vem de todo mundo tocar a mesma nota, mas da harmonização dessas diferenças. A coerência não elimina a diferença, ela organiza para criar algo maior. E essa ideia fica ainda mais profunda quando a gente diferencia uniformidade de unidade. A uniformidade, bem parecida com a coesão, busca um que apaga tudo que é múltiplo. Ela exige que todos os tijolos da parede sejam idênticos. Já a unidade, que está do lado da coerência, é o que sustenta a multiplicidade. É o corpo humano, onde o fígado, o coração, o cérebro são totalmente diferentes, mas trabalham juntos para formar um todo vivo. A unidade permite que as partes diferentes contribuam para um todo, sem que precisem abrir mão de quem são. E, por último, temos a distinção entre a ordem mecânica e a ordem orgânica. A ordem mecânica, como a de um motor, é imposta de fora. Suas regras são rígidas, previsíveis e ela é frágil. Se uma engrenagem quebra, o sistema todo para. Depende de controle externo. Já a ordem orgânica, como a de uma floresta, é o oposto. Ela emerge de dentro, é adaptativa, dinâmica, se autorregula. A estabilidade dela não vem da rigidez, mas da flexibilidade, da capacidade de responder ao ambiente. Agora, o mais poderoso desse novo vocabulário é que ele nos permite entender um paradoxo. Pensa num sistema como um regime totalitário ou até uma mente obsessiva. Na superfície, ele pode parecer super organizado, disciplinado, mas com essas nossas novas lentes, a gente percebe que a ordem dele é baseada em coesão, em uniformidade, em controle mecânico. É uma ordem que esmaga a diferença. É, portanto, uma organização estruturalmente doente, porque se baseia na supressão da vida e da diversidade. E isso nos leva ao conceito central proposto aqui, a oclusão. E muita atenção, oclusão não é caos, não é desordem, é justamente o contrário. É uma ordem fechada, rígida, que se desconectou do resto da realidade. É um sistema que só olha para si mesmo, que ficou surdo para o que está do lado de fora. É o que acontece quando um rio para de correr e vira um bloco de gelo. É a cristalização. Essa frase resume a ideia de uma forma brilhante. A gente costuma pensar que a grande luta do universo é entre ordem e caos. Mas essa perspectiva propõe algo bem diferente. A verdadeira tensão, a luta fundamental, é entre o fluxo da vida e a rigidez da cristalização. O problema de verdade não é a desorganização, é a superorganização defensiva. É a ordem que se fecha para não morrer e, ao fazer isso, ela já está funcionalmente morta. Agora sim, armados com essa nova forma de entender a ordem, a coerência, a unidade e, principalmente, o perigo da oclusão, a gente pode finalmente voltar à nossa pergunta original. Mas a gente não volta do mesmo jeito. A nossa perspectiva mudou completamente. Vamos revisitar a palavra Deus. A pergunta parece a mesma do começo, mas o peso dela, o significado, mudou radicalmente. A gente não está mais procurando por um arquiteto cósmico, uma entidade com um plano. Com esse nosso novo vocabulário, a gente está tentando entender a qual princípio funcional, a qual dinâmica da realidade essa palavra tão antiga pode estar, na verdade, apontando. E aqui está a grande virada de chave de toda esta análise. A proposta é deslocar o conceito de Deus da categoria de o quê, uma coisa, uma pessoa, um objeto, para a categoria de como, um princípio de funcionamento, uma qualidade do processo. Deus não como um ser, mas talvez como um verbo, não como um substantivo, mas como um vetor, uma direção que aponta sempre para a coerência, para a unidade, para a vida. Esse aqui é o mapa do nosso deslocamento. Primeiro, a gente partiu da imagem tradicional, Deus como um agente externo. Aí, usando o nosso novo vocabulário, a gente se moveu para a ideia de Deus como o próprio princípio da coerência, da ordem orgânica que luta contra a cristalização.
Depois a gente entende que isso não é algo parado, mas sim um vetor, uma direção, um movimento constante em direção a mais abertura. E, finalmente, isso tudo vira uma escolha: o alinhamento consciente com essa abertura e a recusa ativa do fechamento da oclusão. E com isso, aquela pergunta "Deus existe?" se transforma numa pergunta funcional, existencial. O foco sai de uma crença abstrata e entra num critério prático para a gente avaliar a qualidade de qualquer sistema. Uma mente, uma relação, uma sociedade. A pergunta que realmente importa passa a ser sobre o modo de funcionamento. Esse sistema está operando de forma aberta e coerente, ou de forma fechada e oclusa. É importante, a essa altura, dizer de onde vem essa linha de pensamento. Toda essa arquitetura de ideias, a crítica da intenção, a diferença entre coesão e coerência, o conceito de oclusão, não surgiu do nada. Ela faz parte de um projeto de pesquisa filosófica de longo prazo, a Trilogia da Consciência, desenvolvida pelo pesquisador e escritor Alexandre Leal. Claro que essa nossa conversa é só uma porta de entrada, só um vislumbre de um modelo de pensamento muito maior. Para quem sentiu que essa reflexão abre caminhos e quer aprofundar o estudo, todo o material que serviu de base para essa análise, incluindo livros, artigos e vídeos, está disponível no site do projeto, que funciona como um lugar aberto para essa investigação continuar. E a gente termina com esse pensamento que amarra a mensagem central da nossa jornada. A questão, no fim das contas, não é a aparência de ordem. Um sistema cristalizado, uma mente dogmática, pode parecer perfeitamente organizado. O critério verdadeiro é a abertura. É a capacidade de um sistema, de uma consciência, se manter em relação com tudo que está à sua volta, sem se fechar em si mesmo por medo. A pergunta final, então, não nos dá uma resposta confortável. Ela nos deixa com uma atenção, que fica em aberto, nos convidando a uma reflexão contínua. Estamos nos movendo na direção da cristalização ou na direção da vida?